Boa tarde, obrigado pelo convite. Nessa mesa de tuberculose extrapulmonar, a gente vai falar basicamente de 3 temas, e coube a mim falar um tema que não é tão prevalente, mas as casuísticas são diferentes com relação à frequência que ela ocorre, mas tem uma importância fundamental, porque ela, apesar de não ser uma causa de letalidade, né, com relação à tuberculose, ela pode levar a sequelas muito importantes, com perda visual, com cegueira, na verdade, e muitas vezes traz um desafio diagnóstico enorme, né? Não só para o infectologista, como também para o oftalmologista, né? Eu sempre brinco que é um caso duplo cego, na verdade, né? Os infectos mal sabem alguma coisa oftalmológica e os oftalmos também têm muita dificuldade de compreensão da doença, né? Não tenho nenhum conflito de interesses para essa aula. E é interessante quando você coloca tuberculose ocular, né, no nosso manual de recomendações para o tratamento, não tem nenhuma referência, né? No capítulo de extrapulmonar, você não vê nada sobre tuberculose pulmonar, então realmente há pouca referência. E os infectos acabam recebendo esses casos quase que invariavelmente dos oftalmologistas, e eu sinto que a gente tem uma certa dificuldade com relação a algumas estratégias e a condução desses casos, né? Então, um breve histórico, na verdade. Então, o primeiro relato de uma descrição de tuberculose ocular foi em 1707, né, daquilo que era chamado de tuberculose ocular. Lembrando que o isolamento, quer dizer, a descoberta, né, do bacilo foi só em 1882. Então, 1707 o primeiro. Em 1855, né, tivemos a descrição oftalmoscópica de tubérculos coroides, que eram sugestivos dessa doença, né, nessa data, né? Depois, Cohen, né, ele notou uma similaridade do ponto de vista microscópico entre esses nódulos coroides que eram encontrados no olho e outros nódulos encontrados, por exemplo, em pulmão, em outros tecidos, na verdade. E ele conseguiu, antes da descrição do bacilo, né, injetar em porquinhos da Índia e causar também a doença, né? Então, quase os postulados de Koch um pouquinho antes da descrição, né? Em 82, né, a descrição, e logo em 1883, né, a identificação do bacilo, aí já conhecido, né, em material ocular. Isso foi importante do ponto de vista histórico, né? Com relação à frequência, essa é uma grande dúvida, né? Quanto das uveites ou do acometimento ocular, porque não só uveites, você tem outras estruturas que podem ocorrer no olho, né? Quantos são relacionados à tuberculose? Um primeiro descrição, 1890, 2 casos só de iridite em 30 mil pacientes com doença ocular. Isso aqui é um registro histórico. Já em 67, 1,4% de 10 mil pacientes num sanatório de tuberculose tinham algum acometimento. Que acometimento era esse? Envolvimento uveal, 74 pacientes, córnea e esclera, 12 com retinite, 7 com pariflebite retiniana, 6 conjuntivite flictenular e um nervo óptico. Então, a primeira coisa importante, várias estruturas oculares acometidas, né? Segundo, uma dúvida, né? Qual o percentual de pacientes com tuberculose tem algum acometimento ocular sintomático ou não? E dentre as uveites, de forma geral, qual o percentual, tirando autoimune, tirando medicamentosas, né, inflamatórias, qual o percentual, e dentre as infecciosas, pode ser relacionada à etiologia por micobactéria? Aqui mais um estudo um pouco sobre incidência. Esse estudo espanhol, com 100 pacientes, mostrou doença ativa em 100 pacientes com tuberculose confirmada, 18% de acometimento ocular, a coroide bastante acometida, e não é à toa que a coroide é bem acometida até pela vascularização dela, e 6 casos de retinite. No Malawi, 3 pacientes com granuloma coroidal, que é 2,8%, e vejam, a Índia 9,86%, Japão 7,9%, Arábia Saudita 17,9%. Então, e por último, né, em Boston, 0,6%, né, a tuberculose ocular como causa de uveites. Então, mais uma vez, a incidência da doença em cada país vai determinar também o que você vai encontrar com relação à tuberculose nesses estudos, sejam em pacientes com TB e principalmente pacientes com clínica oftalmológica em geral que podem ter esse diagnóstico. Geralmente demoram para fazer diagnóstico, isso é muito comum, né? Opa.
Não tem, não. Justamente por isso, essa é uma tabela que mostra aqui com prevalência de tuberculose em diferentes países, né? E justamente o percentual de uveíte atribuída. Se a gente for olhar aqui, né, a Índia tem bastante, o número de 22,4%, então vários países com diferentes incidências de tuberculose e incidências de acometimento ocular. Com relação a mecanismos de infecção, eu queria destacar dois. Ninguém entende muito porque a pessoa tem uma tuberculose ocular. Eu sempre brinco que se a gente tivesse a mesma atividade do bacilo no pulmão, no linfonodo que fistuliza, se isso acontecesse no olho, o olho desapareceria em pouco tempo, na verdade, né? Então, qual que é geralmente a queixa? Hiperemia, dor ocular, corpo estranho, sensação de corpo estranho. Raramente o paciente tem algum sintoma sistêmico, na verdade. Parece muito mais esse quarto mecanismo, que é uma reação de hipersensibilidade, né? Mas são descritas 4 possibilidades. Primeiro, hematogênico, né, no trato uveal, só para lembrar, úvea, íris, corpo ciliar e coroide, que é a região mais vascular, na verdade. Pode ter uma inoculação exógena primária, aí você pode ter pálpebra, conjuntiva, saco lacrimal, córnea ou esclera. Pode ser uma infecção secundária por tecidos contíguos ou o próprio escarro, ou a reação de hipersensibilidade, que no nosso ambulatório a gente tem um pouco essa impressão, né? Então, no fundo, o paciente não tem, a gente pode contar nos dedos os pacientes com uveíte por tuberculose que têm sintoma sistêmico ou qualquer outro órgão detectado. Pulmão mais olho, isso não existe, basicamente, né? Mesmo pacientes muito imunossuprimidos, né? A gente viu um ou outro com acometimento ocular concomitante, mas geralmente é uma doença muito localizada, né, do ponto de vista ocular. Isso é bastante importante. Aqui, só para lembrar da anatomia do olho, a gente sempre tem que dar uma olhadinha onde que está. E aqui, dividindo um pouco melhor, a gente acaba tendo as uveites como anteriores, intermediárias, né, e posteriores, né? Anterior, o corpo ciliar, né? Temos a íris aqui também. A intermediária, o vítreo, a pars plana, na verdade. E posterior, que para a tuberculose acaba sendo mais importante, tanto coroide como retina acometidas, né? Vejo aqui um exemplo de doença externa, né, por tuberculose, aqui talvez por inoculação. Aqui a gente coloca córnea, conjuntiva, esclera e pálpebra, né? Vejam aqui na eversão da pálpebra, né? Quase chamado de um abscesso frio também, né? Então, isso aqui parece ter uma lesão por inoculação. Então, aqui são 2 pacientes com uma forma ocular, né, da pálpebra de tuberculose. E aqui a evolução após o tratamento, né? Com lesões ulceradas, mas com uma melhora bastante significativa, né? E vejam, raramente, aqui é até mais fácil de fazer, tem um esboço granulomatoso, né, do ponto de vista histopatológico. E outro problema aqui será o diagnóstico, né? Aqui a ceratite por micobactéria, que não é uma apresentação comum, né? A gente pensa em ceratite por outras causas também, e principalmente por MNT, né? Lembrando que as micobactérias não tuberculoses, associado ao uso de lente, eventualmente você pode ter um risco de doença por MNT, mas micobacterium tuberculose e ceratite realmente não é uma associação tão importante, né? Aqui uma série de outras etiologias com relação a ceratites, mas micobactéria entra, mas de forma um pouco mais periférica, né? Com relação às uveites, né, então, só a gente definir aqui, essa definição é do Mandel, que é sempre interessante, que é a inflamação da úvea ou retina. Mais uma vez, a úvea com íris, corpo ciliar e coroide. E ela pode ser dividida, como falei, anterior, intermediária, posterior ou uma panuveíte. Panuveíte é algo que aparece muito na apresentação clínica dos pacientes com tuberculose. Muitas vezes ela é unilateral, mas obviamente também pode ser bilateral, essas apresentações aqui, né? Com relação às etiologias, aqui ele coloca anterior, intermediário e posterior com relação aos principais, patógenos, na verdade, né? Agora, anterior, você tem muito mais herpes simples, varicela zoster, sífilis, Lyme, né? MH, na verdade. Intermediária, entra aqui doença de Lyme, que é sempre um problema aqui no Brasil, na verdade, e posterior, eu acho que o grande diferencial de tuberculose que é Toxoplasma gondii. E muitas vezes o paciente acaba tratando
empiricamente, com um diagnóstico sorológico positivo, com IgG positivo para toxo, ele não tem melhora depois de muito tempo e resta a hipótese de tuberculose, né? Lembrar que a corioretinite aguda da toxo, ela é mais fácil de fazer o diagnóstico. O grande problema da toxo são os quadros de reativação, que você vai ter muita dificuldade em diferenciar com tuberculose, né? Aqui um achado, né, na coroidite, que é bastante importante, que é a tal da coroidite serpiginosa. Então, a gente precisa de um bom oftalmologista para fazer esse diagnóstico de tuberculose ocular, né? A gente depende muito do oftalmo. Por quê? Todos os métodos diagnósticos que a gente tem para tuberculose, que geralmente coleta envio para microbiologia, diagnóstico molecular, anatomopatológico, mesmo radiológico, nada disso é feito de rotina para tuberculose, né, ou para as outras etiologias de uveíte. Então, cabe a percepção do oftalmologista, né, com relação a um exame fundoscópico sugestivo, e essa coroidite serpiginosa é algo que chama atenção para a tuberculose, antecedentes epidemiológicos e, geralmente, uma reação de PPD ou um IGRA reagente. Mas os infectos sabem bem que IGRA reagente, PPD reagente, não fecha diagnóstico de nada, na verdade. Mas os oftalmos, eles têm uma dificuldade enorme, né, em entender isso. Eu também tenho uma dificuldade enorme em entender essa fundoscopia. Então, estamos mais ou menos equiparados, né? Mas é difícil fazer. Vejam que a tuberculose, essa tuberculoma coroide, é uma lesão única, ela é maior, tem mais do que 7 milímetros, na verdade, e é nessa região aqui, né? Antes e pós-tratamento, faz diferencial até com lesões metastáticas, né? Vejam que quando você faz exames, né, com fluoresceína, você tem uma fase inicial e uma fase tardia que acaba preenchendo essa região. Para os oftalmos, isso acaba sugerindo bastante. Essa é uma forma não tão comum de tuberculose ocular. O mais comum talvez seja essa coroidite serpiginosa, que é mais uma uveíte posterior, né? Outra possibilidade são as retinites, na verdade, né? E como retinite, você vai encontrar, basicamente, esses tubérculos focais, na verdade, ou retinite difusa, uma opacificação do vítreo, essas lesões branco-acinzentadas, uma neovascularização e oclusão capilar periférica, né? Então, outro achado comum nas uveites posteriores para a tuberculose, né? E aí, como eu havia falado, todos os critérios que nós usamos aqui para a doença ativa raramente são preenchidos. Raramente são preenchidos. Tem até técnicas que eu vou falar um pouquinho depois, mas a gente tem essa grande dificuldade diagnóstica. Então, de certa forma, eles usam alguns critérios anatômicos, na verdade, né? Olha, tuberculose anterior uveíte, que acontece mais comumente, a intermediária, a posterior, aqui retinocoroide, e a panveíte. Ou então, eles usam um misto, né, de critérios, na verdade, que é critério epidemiológico, PPD reator. A gente gosta de um PPD forte reator, até porque, acima de 15 milímetros, na verdade, até porque você espera uma reação de hipersensibilidade maior, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, tem uma série de critérios que tentam dar uma melhor definição diagnóstica. Tanto é que existe um estudo colaborativo oftalmológico, e aqui eu já falo que a Índia contribui com grande parte, né, desses estudos, na verdade, tentando determinar critérios diagnósticos melhores para a tuberculose ocular. E vejam, o que eles colocam, né? Uma divisão com relação à localização da uveíte, anterior, posterior, intermediário, o pan-uveíte, na verdade. Aqui eles classificam se o país é endêmico ou não endêmico, né? IGRA, PPD, tomografia, raio-x. Lembrando que a tomografia e o raio-x aqui, para mim, é para lesão sequelar, na verdade. Raramente você vai ver alguma lesão concomitante. Diante de tudo isso, com esses critérios, eles fizeram perguntas, né, para experts, na verdade, de vários locais do mundo, que tentaram dar um score com relação a tudo isso, né, e chegar a um consenso. Não chegou-se a um grande consenso, né, mas algumas categorias, na verdade, aqui de uveíte acabam merecendo tratamento, outras, na verdade, em termos de localização, têm mais dificuldade com tudo isso. Tudo mostrando a dificuldade de chegar ao diagnóstico na falta de uma melhor ferramenta, né,
específica com relação à micobactéria. O que tem de novidade com relação a isso e pode melhorar? Basicamente, é a paracentese, que é a punção do humor aquoso, ou a punção do humor vítreo. E alguns serviços de oftalmologia têm feito isso, não digo com sucesso, mas tentando chegar em alguma resposta, até porque os testes não estão muito padronizados. Qual o grande problema? É o tamanho da amostra. É o volume da amostra. Você vai tirar geralmente 0,2 a 0,4 ml de humor aquoso ou 1 ml ou 1,2 do humor vítreo, E você coloca e repõe e acaba repondo também logo, o líquido. Então é uma coisa bastante delicada, na verdade, E aí, tem um laboratório específico que vai poder fazer uma série de pesquisas, na verdade, inclusive biópsia do humor vítreo, que pode ser importante para outros diagnósticos, E aqui, nesse protocolo que é feito no Hospital das Clínicas, eles até colocavam em frasco de Michael F para micobactéria. A quantidade é muito pequena, pensando em positividade. Agora, eu acho que os exames de biologia molecular ou de sequenciamento genético vão ter um papel. O GeneXpert talvez tenha a gente não sabe ao certo qual seria o desempenho dele, o rendimento dele, sequenciamento para micobactéria também. Quer dizer, não tuberculose não é problema, mas eu acho que o futuro será um pouco isso. E a aspiração do humor aquoso é um negócio que é absolutamente, para nós, um pouco angustiante, talvez, não sei, mas é algo muito estranho, na verdade. Mas e quando você faz do vítreo, você faz com 3 trocáteres, na verdade. Então, é uma coisa um pouco mais... Esses slides são da Tatiana Takeda, que é uma oftalmologista que fez um protocolo em endoftalmite, não especificamente em tuberculose, mas também interessante chegar ao diagnóstico etiológico dessas infecções oculares. Aqui, a aspiração do humor vítreo, aqui a vitrectomia, quando você coloca as cânulas também, o que é bastante importante. Com relação ao tratamento, eu queria até... Tratamento todo mundo sabe, a priori, apesar de não estar no manual, o tratamento seria por 6 meses, com o esquema clássico de RIP e RI. E aqui, eu acho que cabe uma consideração. São poucos trabalhos, mas a tuberculose ocular é uma doença que demora para responder e tem muita recidiva. Então, em conjunto com outro ambulatório de oftalmologia, nós tendemos a fazer um tempo de tratamento maior, pelo menos 9 meses. Então, vejam que a literatura mostra diferentes tipos, diferentes tempos de tratamento. Então, eventualmente, a gente faz 9 meses de tratamento, mas tem uma confusão ainda, porque o oftalmo considera a resposta terapêutica critério clínico. Então, você recebe o esquema para tuberculose. Se você melhora, isso é tuberculose. Não sei se é tuberculose. Até porque esses pacientes, muitas vezes, recebem corticoide, Seja corticoide tópico, na verdade, para as uveites agudas, para as uveites anteriores, na verdade, ou sistêmico oral para as posteriores e para as panuveites. Então, você não sabe se melhorou pelo uso do corticoide ou, eventualmente, pelo tempo de uso de esquema para tuberculose. Aqui, outro problema com relação à tuberculose, também ocorre reação paradoxal nesses pacientes, principalmente nos pacientes com AIDS, o que é muito difícil de você conseguir diferenciar. Esses aqui são 3 casos que foram relatados, com as coroidites serpiginosas, com a piora com o tratamento, quer dizer, é um quadro que é bastante complicado, se é difícil a TB ocular, diagnosticar e manejar, uma reação paradoxal nesses pacientes é muito mais complexo, na verdade. E, por último, eu queria só falar para vocês de um levantamento que foi feito, está sendo feito por uma residente nossa, que é a Joelma, junto com o Dr. Igor, e com a oftalmologia. Só para mostrar para vocês, no estado de São Paulo, o problema não é tão pequeno assim. Entre 2010 e 2023, 2.951 casos supostamente de tuberculose ocular, com todas as dificuldades em termos de critério. Vejam aqui o total, nesse gráfico de barras, E eu queria, aqui no Hospital das Clínicas, nós tivemos 199 casos, em média, aí, talvez 15 por ano, alguma coisa assim, 20 por ano, talvez. E vejam os locais onde a gente tem mais, onde os pacientes são atendidos. O primeiro é o Clemente Ferreira, o segundo vem o Hospital das Clínicas e vem depois Campinas, Eu até perguntei para o Paulo Abraão,
eles também acabam acompanhando os pacientes deles, mas não tá, a Escola Paulista não aparece aqui. Agora, eu acho que o Clemente recebe de muitos locais. Eu não sei se eles têm oftalmologista para segmento, mas eu acho que seria interessante algum trabalho multicêntrico dessas unidades aqui. E vejam, né, que, só para voltar aqui, só para falar que, do ponto de vista sistêmico, né, você tem baixíssima positividade em termos de baciloscopia pulmonar ou extrapulmonar. É, de forma geral, uma doença restrita ao olho, na grande maioria das vezes. Eu acho que é isso, eu estourei um pouquinho do tempo. Obrigado.